Caríssimos amigos, companheiros do irmão Tomé, caríssimos amigos, companheiros aí do nosso irmão Tomé, sejam bem-vindos. É um prazer enorme tê-los aqui no YouTube do nosso canal oficial para mais uma palestra nesse belíssimo domingo. Aqui em Vitória faz um belíssimo domingo. Eu espero que Espera Feliz, local que o nosso companheiro Rossano reside, também esteja e há de estar um belíssimo entardecer de domingo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma prece de abertura para iniciar as nossas atividades da noite de hoje, rogando a Deus que a sua bondade infinita abarque todos nós na imensidão do teu amor e na alegria do teu convívio, nas carícias da soberana bondade do Pai, possamos estar por todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, renovo minhas felicidades pela presença de cada um de vocês e passo a palavra para o nosso companheiro Rossano Sobrinho com o tema Despertando a Consciência. Muita paz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nossos votos de muita paz, de muita harmonia, que saudade dos amigos aí do irmão Tomé, que saudade dos amigos Kleber, Roberto Damasceno, Regina, Vanberto, esses irmãos tão queridos que nós contatamos já há alguns anos e visitamos durante tanto tempo, né, até chegar à pandemia. Mas hoje estamos aqui para conversar um pouco, para trazer algumas reflexões, ainda que singelas, sobre o despertar da consciência. Na verdade, a nossa abordagem será no sentido de apresentar metas evolutivas para o despertar da consciência nesse novo ano. Então, nós vamos pontuar algumas questões que consideramos importantes para as nossas reflexões. Eu estou acompanhando paralelamente aqui no YouTube do irmão Tomé e estou vendo aqui os amigos entrando. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se o vídeo, a imagem está boa, o enquadramento, o áudio, né? O Kleber já sinalizou que sim, mas vocês que estão assistindo aí de casa, me deem esse retorno, por gentileza. Já temos aí Cíntia Milaime, Maura Maciel, lá de Vitória, Maria Machado, Antônio Siqueira, Paulo Picenzi. Me deem um retorno, por gentileza, aí, se estão me vendo e me ouvindo bem. Preciso desse retorno para a gente seguir adiante, ok? Muito bem. Nessas metas evolutivas para o despertar da consciência, nós, num primeiro plano, eu gostaria de sinalizar a necessidade de cuidarmos do templo físico, né? O Evangelho segundo o Espiritismo já nos propõe cuidar do corpo e do espírito. E muitas vezes, alguns espiritualistas acreditam que o corpo não é tão importante, já que é perecível, já que vai para a sepultura, mas enquanto estivermos encarnados, estamos atrelados via perispírito ao corpo material. E os cuidados com o corpo material é fundamental para que possamos caminhar com tranquilidade. Se nós não cuidarmos da nossa alimentação, se nós excedermos, naturalmente isso irá prejudicar. Quantas vezes o pessoal retornando aqui que o áudio está bom, ouvindo bem, então ok. Qualquer coisa vocês sinalizam que eu passo os olhos aqui. Se nós, por exemplo, numa postura assim de desequilíbrio, de indisciplina, excedermos na alimentação, naturalmente enfrentaremos grandes desafios, até do ponto de vista mental, para a leitura de um livro, por exemplo. Quantas pessoas começam a ler uma obra, mas estão naquele torpor do excesso da alimentação, naquela modorra, e não conseguem ler de forma satisfatória? Porque o problema não é o estômago. O problema é que o excesso alimentar afeta
o campo mental, né? O indivíduo fica sonolento, o indivíduo vai para o centro espírita, para um seminário e não consegue focar. Por quê? Porque ele está no excesso da alimentação. Então, a questão alimentar, nós temos que pensar o que comemos, né? A qualidade daquilo que comemos, porque às vezes intoxicamos o nosso organismo, sobrecarregamos o nosso organismo, e a quantidade, né? Do que comemos. Então, a questão do equilíbrio, buscar essa disciplina, né? Isso é um desafio para todos nós que estamos encarnados, para gerenciarmos isso bem. Praticarmos também alguma atividade física, né? Há muitas pessoas que ficam no sedentarismo e, naturalmente, terão problema. Então, o despertar da consciência do ser que está encarnado implica, sim, um cuidado com o corpo. E, muitas vezes, espíritos obsessores tentam nos atrapalhar mentalmente, afetando a parte alimentar. Atacam o estômago, atacam o sexo, mas o alvo é a mente. Porque o indivíduo, nos excessos da sexolatria ou da glutonaria, ele não viverá com aquela clareza mental, com aquele nível de lucidez, de tranquilidade, de força, de disposição para o estudo. Então, meditemos bastante nisso e vamos buscando aos poucos, né? Uns conseguem exercitar mais, outros conseguem exercitar menos. Eu não consigo exercitar tanto. Minha vida no consultório toma muito tempo, mas à noite eu pedalo um pouquinho para ir mantendo um pouco, né, esse equilíbrio. E a alimentação é uma busca também que devemos fazer com bastante critério. Bem, dentro desse processo, dessas metas evolutivas, a segunda meta importante, cuidar da mente, cuidar dos nossos pensamentos, observar qual a qualidade daquilo que pensamos, quais são os pensamentos que ocupam a casa mental. E recordemos-nos de que um pensamento gera uma emoção. Um pensamento gera uma reação neuroquímica, que é uma emoção. Um pensamento negativo, uma emoção negativa. Então, quais são os pensamentos que nós permitimos vicejar no campo mental? Como estamos lidando com esses pensamentos? Quais são as leituras que nós fazemos, os livros que nós lemos, com o que temos alimentado a nossa mente? Avaliemos isso, porque isso responderá pelo nosso despertar. Busquemos a leitura das obras espíritas, de obras edificantes, da literatura de alta qualidade. O ser humano precisa despertar para esses valores, para uma cultura mais espiritualista. Muitas vezes a nossa mente vibra somente em faixas densas, de posse, de poder, de vícios. Então devemos higienizar a nossa mente. Recordemos do que nos fala o apóstolo Paulo ao dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovando o campo mental, cultivando os bons pensamentos, buscando as boas leituras, teremos um campo mental mais harmônico, mais equilibrado, que nos fará sintonizar com aquilo que é positivo. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, chegando mais gente aqui, né? Não dá para citar todo mundo: Ronildo, Maria Machado, Paulo Rosa, Eurides, Maria das Graças, Adriana Maia, Antônio Siqueira, Luanira, Maria Eugênia, João Símaco, Luísa, Marci Melgas, chegando uma galera excelente aqui, né? Então, um outro ponto importante que devemos observar para cuidar da nossa mente é o uso das tecnologias. Me retornem aí se vocês não têm vivenciado algum conflito nessa área. Há muitas pessoas morando dentro do celular, dia e noite conversando com muita gente, fazendo um monte de coisa, vendo um monte de vídeo, e isso pode sobrecarregar o campo mental.
Isso pode conduzir a pessoa a um excesso de estímulos audiovisuais, o que é prejudicial à criatura humana. Então, busquemos atentar para essa realidade do excesso de estímulos audiovisuais, pelo excesso de celular, o excesso de televisão, o excesso de barulho, o excesso de estímulos. Isso parece uma coisa simples, mas em muitos lares nem se conversa. Está todo mundo no celular o tempo todo. E é muita informação, porque a gente tem o mundo na palma da mão, né? Você tem tudo ali o tempo todo. E isso é um risco. Como cuidar melhor desse campo mental? Sugerimos a prática da meditação, né? Devemos buscar pelo menos um momento por dia, 15 minutinhos. Eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo para, depois da palestra, visitar o meu canal no YouTube, canal Rossano Sobrinho, onde temos práticas de meditação, de desaceleração mental, além de outros colunistas que gravam para o canal, que participam do canal, abordando vários temas. Então, busque um momento, né, no dia. Há no canal uma palestra, uma meditação com o título 15 minutos de meditação com Rossano Sobrinho. Então, você põe 15 minutos de meditação e pratica. Tem gente que fala, mas eu não consigo. Por que não? Meditar, 3 coisas. Observar a respiração, sentir o corpo dos pés à cabeça e os pensamentos que vierem, deixar passar. 15 minutinhos. Os 10 primeiros minutos é um turbilhão, porque a mente não sossega, né? Então, a gente fica ali e a gente acha que nem está meditando, de tanto que a gente pensa, né? Mas permaneçamos ali. Até 10 minutos, a mente está pipocando. Não tente pará-la à força. Não é isso. Deixe os pensamentos passarem. Você fica observando. Depois de 10 minutos, diminui o fluxo de pensamentos. A mente vai saindo de beta, que é uma aceleração de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo, e você vai entrando em alfa, 7 a 12 ciclos de pensamento por segundo. E aí vem um bem-estar, uma tranquilidade, uma satisfação, e você sai daquele estado de ansiedade, de insatisfação. Busquemos também as reuniões de estudo, né? Na medida que for harmonizando aí as atividades, uma vez por semana, pelo menos, na casa espírita, e estudar, cultivar os bons pensamentos, receber a mensagem espírita, né? 15 minutos de espiritismo bem explicado já nos ajuda tanto. Então, não deixe de participar. Além das palestras, aí no Irmão Tomé, tem palestra terça e domingo, né? Mas há reuniões de estudo, onde se aprofunda. Participe, se organize, além da reunião das palestras públicas, uma reunião de estudo. Muito bem. Entrando aqui mais... Brunella, maravilhosa palestra, obrigado, querida. Hélio Andrade, é o Hélio aqui de Espera Feliz, que mora aí em Vitória, irmão do José. É o Hélio Vieira. Paz e bem, meu irmão, que bom você aqui conosco. O Hélio participa lá da casa, eu esqueci o nome da casa. Muito bem. Dentro dessas metas evolutivas, cuidar também do nosso lar, né? Não o nosso lar da colônia espiritual, que esse já é cuidado, não tem muita gente boa lá. Mas o nosso clã doméstico, o nosso ambiente, né? Que é um laboratório da nossa evolução. É onde há o atritar das arestas, é onde nós vamos aprendendo uns com os outros, onde as máscaras vão caindo e a essência vai surgindo. Esse é o projeto, né, de Deus, da divindade conosco, através do lar, nós nos burilarmos, nós nos prepararmos para a convivência com a verdadeira fraternidade, com a família universal. Centro Espírita Henrique José de Mello, isso mesmo. Adriana Abreu, querida Adriana, quanto tempo, minha irmã, que bom, alegria você aqui conosco. Então,
que a gente possa atentar para a boa conversa, né? O diálogo dentro dos lares, e aí prestar atenção com o que eu falei no item anterior, com a questão do celular, das tecnologias, né? Muitas pessoas não estão conversando, muitos jovens ficam monossilábicos. Você fala alguma coisa e eles, sim, tá, porque estão ali, perdidos dentro dos celulares. Então tem que ter momento para a família se reunir. A palavra lar vem da antiga Roma, de lareira, quando a família se reunia em torno da lareira para conversar. No século XIX, no Brasil, algumas famílias que tinham condição iam ler os contos de Machado de Assis, de José de Alencar, para conversar, poesias, né, de Augusto dos Anjos. Era um momento de permuta, de conversa, de crescimento. Com o advento da televisão, o pessoal ligou a televisão e fica todo mundo ali. E hoje, com o celular, costuma ficar a televisão ligada, a pessoa no celular, e quase não conversamos. Outro dia, um amigo meu me contou um fato muito interessante. Faltou energia elétrica aqui em Espera Feliz. E ele, com um filhinho de 5 anos em casa, saiu para a rua para ver o céu, né, as estrelas, a Via Láctea. Ele gosta de astronomia. E ele saiu com o filhinho dele e foi olhar para o céu. E foi falando o nome de algumas estrelas, de constelações, das Três Marias, o Cruzeiro do Sul, enfim. E ficou ali com o filhinho, colocou o filhinho em cima do capô do carro, olhando para o céu. Um tempo tranquilo ali, né? Espera Feliz é uma cidade pequena, não temos tanto problema ainda de violência, graças a Deus. Já temos alguns episódios, mas não é algo tão complexo, né? E aí, dali a pouco, a energia voltou, a energia da cidade voltou, e aí o filhinho pegou, virou para ele e falou assim: pai, que dia nós vamos ter novamente uma noite de Deus? A expressão do menino. Uma noite de Deus. Porque ali com o pai, vendo o céu estrelado, e eu lembro que o meu velho pai, já desencarnado há 16 anos, fazia isso conosco. A gente deitava num colchão, numa área que nós tínhamos, à noite ficava vendo o céu, conversando, sentindo um ao outro, aquela coisa bem poética, né? Que a gente não esquece nunca mais, que fica cravado na alma da gente, né? São as boas lembranças. Isso não tem preço, né? Em vez de a gente ficar conversando com aquele monte de amigos. A gente acha, por exemplo, nós temos tantas ilusões, né? Eu tenho lá 5.000 amigos no Facebook. Tem gente que eu nem conheço, que pede para seguir por conta do trabalho, dos livros. Tudo bem, pode seguir. Mas tem gente que não são amigos, são conhecidos, são irmãos em humanidade. Mas às vezes a gente não está dando atenção com aquelas pessoas que convivem conosco, né? Os próximos, mais próximos. Bem, na questão do lar, atentar bastante para a organização da rotina. Um lar precisa de uma rotina, de um equilíbrio, horário de alimentar. Vamos sentar à mesa, né? Não vamos ficar em frente à televisão, vamos sentar à mesa. Na hora do almoço, do lanche, conversar um pouco, sentir o momento, né? Nós, no Ocidente, a gente come, vê televisão, futuca no celular e conversa. O que nós estamos fazendo? Vamos sentir o momento presente diante do alimento, que é sagrado, né? Diz o espírito Hamed que do sexo ao ato alimentar, tudo é sagrado e deve ser vivido de uma forma sagrada, especial, né? Tenhamos esses momentos assim. Outra coisa, a prática do evangelho no lar. Vocês que estão nos acompanhando aí, me digam, quem aí pratica o evangelho lá, que é um momento especial, é um momento tão simples, para o despertar da consciência cristã ali na família, para vencermos alguns problemas que de repente surgiram ao longo da semana. Me dê um retorno, por gentileza, aí no YouTube, no chat, sobre evangelho no lar. É um momento bom. O nosso evangelho é tarde, é toda terça-feira, 9h30 da noite, porque aí eu já cheguei, tomei o banho, jantei, e nós sentamos, e ali a água para ser fluidificada, as mensagens, eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, que mora
colado aqui na gente, participa conosco, pessoal dando retorno, Marci Melgaço, Paulo Rosa, Maria da Graça Soares. Então, a galera faz o evangelho. E é simples. 15 a 20 minutos de leitura e oração. Se você mora sozinho, pode fazer, faça em voz alta, para que os desencarnados presentes também possam ouvir. Uma vez por semana, né? Mesmo dia, mesmo horário, porque os benfeitores têm compromissos, né? E o Evangelho no Lar rememora Jesus na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, comentando as Escrituras, comentando os ensinos sagrados. É a visita de Jesus. Os nossos irmãos católicos têm os grupos de oração. Os irmãos evangélicos têm as células. E nós espíritas temos a prática do Evangelho no Lar. Não é um ritual, é um momento de leitura e oração. Leia uma mensagem, se quiser comenta, ora pela família. Lê outra mensagem, ora pela comunidade. Isso é uma forma de cuidarmos do lar e da energia, né? Porque durante o Evangelho no Lar, o pessoal aqui confirmando que faz, né? Antônio Siqueira, Luanira, Cíntia, minha esposa Cíntia Mendes é a minha esposa. Cíntia, não posso falar muita bobagem aqui, senão ela puxa do meu tapete aqui do lado, né? Janete, boa noite. Silvana, Beraldi. Então, todo mundo fazendo o Evangelho. Quem não faz, comece hoje, ou defina o dia, horário, comece, que é um momento maravilhoso. Tudo isso, né, o estudo das obras, a leitura, vai trazendo, desenvolvendo em nós mais tolerância, mais compreensão. Porque dentro do lar, no atritar das arestas, não é fácil. Né? Na casa espírita, a gente vira quase anjo, a gente fala mansinho, quase cresce asas nas costas, né? A gente é muito agradável, gentil, e às vezes em casa não é bem assim, né? Tem até um episódio, né? De uma criança, filha de um religioso, que no final de um culto e após a pregação do pai, a criança foi até o pai, puxou a barra do paletó do pai e falou assim: pai, vamos mudar para a igreja. O que é isso, menino? Você enlouqueceu? Peraí que eu estou despedindo do povo. Aí quando o povo foi embora, ele falou: por que isso? Você enlouqueceu, menino? Ele falou: não, pai, vamos mudar aqui para a igreja, porque aqui eu vejo que o senhor é tão bom, tão gentil, tão agradável, e lá em casa com a gente é no coice, né? Então não podemos ter essa dicotomia dentro da religião, uma postura, fora da religião, outra. Nós precisamos de religiosidade o tempo todo e não separar. Claro que dentro de uma casa espírita, numa atividade assim, nós apresentaremos o nosso melhor, né? Mas não podemos nos afastar dessa vivência no cotidiano, na vida profana, fora do templo. A Milane dizendo que faz, a Maura dizendo toda terça-feira, às 22 horas, quase no nosso horário, Maura. Regina Teixeira, amigo, um grande abraço. Abraço, Regina, saudade de você. A Luísa dizendo, eu leio o Evangelho. Muito bem. Outro ponto que a gente pode também cuidar, né, uma meta evolutiva para o despertar da consciência, cuidar dos nossos amigos, né? Então, às vezes, nós não atentamos para os amigos que temos, pessoas maravilhosas que nos auxiliam, que nos ajudam, né? Enviar uma mensagem. Eu, semanalmente, lembro dos meus amigos, mando uma mensagem, como está? Tudo bem? Mantendo o link, né? São pessoas que nos ajudam. Fazer um contato, orar por eles, né? Às vezes nós não oramos pelos amigos. Por exemplo, né, dentro da casa espírita, aí os trabalhadores, os dirigentes, devemos estar orando por esses companheiros que muitas vezes recebem até ataques espirituais, né? E estão ali na frente de um trabalho, né, tentando levar a mensagem espírita aos corações, né? Então, é um desafio. Devemos orar uns pelos outros, cuidar dos nossos amigos, cuidar do trabalho, procurar manifestar gratidão. Outro dia, no último dia do ano, eu estava fazendo o último atendimento no consultório e estava cansado
Eu não sei se era uma quinta-feira ou uma sexta-feira, o último dia do ano, enfim. Eu sei que era o último atendimento do ano. Então, eu estava ali realizando uma meditação no final da sessão, né? Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, então eu estava ali realizando a sessão e meio cansado, né? E pensando, nossa, eu estou cansado, fechando o ano, estou aqui. Mas, de repente, eu pensei assim, meu Deus, que bênção ter um trabalho. Tantas pessoas lutando, correndo atrás de um serviço, de um emprego, e eu tenho trabalho, os meus clientes, minhas atividades. Que bênção! Poder ganhar o dinheiro, poder desfrutar das bênçãos da vida, de uma rotina equilibrada, de ter uma atividade, né, para dedicar. E recordemos-nos que os Espíritos disseram a Allan Kardec, um livro dos Espíritos, toda atividade útil é trabalho. Não é só emprego. Ah, eu aposentei e agora não, mas emprego é uma coisa, trabalho é outra coisa. Ajude na casa espírita, ajude num clube de serviço, ajude na sua comunidade, varra uma casa, auxilie sua esposa, auxilie seu esposo, enfim, toda atividade útil é trabalho. E é muito importante que nós busquemos as atividades e nos dediquemos. E sintamos gratidão, sem reclamar demais, né? Procurar ter dedicação, procurar ter disciplina para realizar o trabalho, buscar sempre um aperfeiçoamento naquilo que fazemos, né? Porque a evolução se realiza, se processa em diversos aspectos da nossa vida. Então, nós devemos cultivar o nosso trabalho, nos dedicar àquilo que realizamos e colocar amor. Não ser apenas uma atividade mecânica, automática, cumprindo o dever, mas sem colocar ali o nosso tempero, a nossa amorosidade. Não importa qual seja a sua função, né? Não importa se você é um porteiro, né? Não importa se você é um professor, um comerciante, um médico, um gari, ou se você está aposentado, organize sua vida, tenha atividades, ajude na casa espírita. Na Índia há esse conceito, até os 18 a pessoa pertence aos pais. Dos 18 aos 50, a família que construiu. Dos 50 em diante, a comunidade, né? Vai ser voluntário, vai ajudar, vai somar. Isso é vida. Trabalho é vida. Por isso que Jesus disse, o meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Quem trabalha tem vida. Ok? Então, cuidar da casa espírita, né? Também é uma meta. Orar pelos trabalhadores. Atentar para a parte material, se você está auxiliando a casa, porque tem a parte da limpeza, o material que gasta, energia elétrica, enfim, embora os trabalhadores sejam todos voluntários, às vezes a gente usa por anos um ambiente sem se dar conta de que ali gasta-se, tem água, tem luz, tem compromissos, né? A instituição no aspecto material. E também divulgar a mensagem, convidar as pessoas, né, para assistir uma palestra. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Se você gosta de um expositor, divulga uma palestra, pega uma palestra aí no YouTube do irmão Tomé, compartilha, reflete. Isso é espiritualizar a Terra. Não é apenas bater cartão dentro de templo religioso, é espiritualizarmos, né? Levar a mensagem espírita para fora dos templos. Num primeiro momento, através da vivência, da exemplificação, mas também da divulgação dos livros, dos vídeos, né? Das palestras. Cuidar também de nossa cidade, né? Nós estamos aí num período tão difícil, mudança de governo em alguns municípios. Vamos cuidar, né? Vamos acompanhar o desenvolvimento da cidade, fazer a nossa parte, onde quer que estejamos. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não dá conta, está tropicando no mundo, não dá conta do nosso bairro, não ajuda a cuidar, né, do mínimo. Isso me faz recordar de uma passagem de Martinho Lutero, o grande reformador protestante do século XVI, que na Alemanha, né, fez o protesto, pregou nas portas da igreja o seu protesto, dando início ali à reforma protestante,
e começou a pregar o evangelho na língua do povo, levar a mensagem de Jesus com espontaneidade. E tinha um amigo, Lutero tinha um amigo que era um sapateiro. E esse amigo, muito entusiasmado, empolgado, vendo o trabalho de Lutero, motivado, né? Esse amigo pegou e disse assim: Lutero, eu quero ajudar você a implantar o reino de Deus na terra. O que vamos fazer? Me diga, Lutero, eu vou te auxiliar. E Lutero falou assim: se você quer me ajudar a implantar o evangelho na terra, vá para a sua sapataria e faça o melhor sapato, conserte da melhor forma. Então, Lutero dizendo, né, que o reino de Deus nós implantaremos realizando as pequenas atividades. Como dizia Madre Teresa, que o importante não é fazer coisas grandiosas, mas fazer as pequeninas de forma grandiosa. Não é fazer grandes coisas, mas as pequeninas de forma grandiosa. Atentar para o planeta, né? O planeta, a nossa casa, Gaia, precisa da nossa atenção, do nosso cuidado, da natureza, das águas, dos animais, que são nossos irmãos da retaguarda e carecem do nosso respeito, né? Às vezes nós não temos esse olhar, né, para a mãe natureza, que é tão fundamental para nós. Outra meta muito importante que eu quero propor aqui para vocês, uma meta de despertar da consciência, desenvolver, curar, na verdade, a nossa insensibilidade, desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção para o outro, desenvolver empatia, né? Precisamos trabalhar isso em nós, ter a percepção de quando alguém está precisando de ajuda, estender a mão a alguém que sofre, saber ouvir as pessoas, há pessoas que não conseguem ouvir, há pessoas que falam o tempo todo, não têm a sensibilidade de ouvir alguém. E muitas vezes você ajuda a curar uma pessoa ouvindo-a, né? Estamos aí em momentos tão difíceis, tantas brigas políticas, né? Cada um na sua posição, que deve ser respeitada. Nós podemos discordar, ser como Voltaire, né? Posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas dou o direito de você dizer, dou a minha vida para que você possa ter o direito de dizer. Isso é sensibilidade, né? Saber falar, saber conversar, saber considerar o outro, que seja uma meta, né, evolutiva. Curar a nossa maledicência, né? Dentro dessas metas evolutivas do despertar da consciência, como as palavras têm poder. As palavras têm o poder de levar a vida e a morte, de estimular, de dar ânimo, de motivar ou de destruir. São energias. A palavra veste o pensamento e o conduz até o receptor. Comunicação é esse link entre o emissor e o receptor, vestindo o pensamento com o significante, a palavra falada ou a palavra escrita, e tem muito poder. Eu vejo que muitas pessoas se dão mal na vida porque se expressam mal, porque falam mal, porque são maledicentes, porque são críticos em demasia, porque não sabem falar. Cuidemos da palavra, né? Os espíritos dizem que a palavra caracteriza o nível da nossa evolução. Os espíritos superiores são observados pela forma de falar, pelo conteúdo daquilo que falam. Cuidemos, então, da maledicência, procuremos maledicência, dizer mal, e também das reclamações excessivas, das lamentações excessivas. Há pessoas que reclamam o dia inteiro, e isso é uma energia que vibra na pessoa e que pode gerar inúmeros transtornos, né? Essa energia pesada pode afetar muitas pessoas. Curar o nosso pessimismo. Há pessoas que sempre acham que está tudo de mal a pior. Ora, nós temos uma doutrina espírita que nos fala da imortalidade, né? Que nós podemos, o máximo que pode nos acontecer é desencarnar, como Emmanuel disse certa feita a Chico Xavier. Então, por que tanto desespero? Né? Igual nesse momento de pandemia, eu vejo alguns espíritas tão desesperados,
Emmanuel diz que o desespero, Deus não faz sintonia com o desespero. A gente tem que ter prudência, a gente tem que se cuidar uns dos outros, mas desesperar tanto assim, não. Vamos ter um pouco mais de fé, de equilíbrio, né? De oração, vamos orar, vamos buscar esse ponto interior de equilíbrio. Vamos também curar o medo, né? Esse momento da pandemia, o medo é uma emoção importante, é uma emoção básica da criatura humana, mas nós não podemos ser amordaçados pelo medo, né? Eu vejo que pessoas ficam tão dominadas pelo medo. Né, nesses dias de pandemia, eu acompanhei alguns casos. A nossa casa espírita aqui, nós voltamos com as atividades presenciais, com todos os cuidados. Nossa casa comporta umas 150 pessoas. Estamos lá trabalhando na base de 38 pessoas, 40 pessoas. As reuniões estão acontecendo, reunião de estudo. Eu coordeno uma toda segunda-feira e transmito pelo canal Rossano Sobrinho. Quem quiser acompanhar, toda segunda-feira, 7h30 da noite, eu coordeno uma reunião de estudo. Nós estamos estudando o livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, uma obra excelente. Meu irmão coordena uma na quarta-feira, uma companheira coordena na terça, e no domingo, também às 19 horas, nesse momento, está acontecendo a palestra na CEPAC, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Mas eu vi algumas pessoas resistentes em retomar as atividades presenciais. E foram para a praia. E na praia pegaram o Covid. Então, assim, claro que a gente tem que ter cuidado e prudência, mas a gente tem que ter fé. Desenvolver a fé. A gente precisa, porque senão a gente fica dominado, né, pela negatividade. Uma coisa muito importante na nossa caminhada é nós termos muito cuidado com as nossas reações, né? Há pessoas que são dominadas, às vezes até já conseguem praticar ações caritativas. Dar uma cesta básica, ajudar uma pessoa, dar um prato de sopa, mas nas reações, essas pessoas muitas vezes não conseguem se sair muito bem. Então, o Espírito Camilo nos diz sempre, antes de qualquer atitude, meditemos. E depois? Como estaremos depois? Numa atitude, né, infeliz, numa atitude exagerada, como nós estaremos depois? Ocorreu um fato nos Estados Unidos, muito curioso, que serve de reflexão para as nossas reações. Porque uma criatura que não cuida das suas reações, ela fica à mercê dos pensamentos, das emoções e das circunstâncias. Ou seja, ela não está despertando espiritualmente, ela está totalmente dominada pela mente. E esse fato foi muito curioso. Houve um acidente aéreo grave nos Estados Unidos e todos os passageiros, os tripulantes, desencarnaram nesse acidente. E as pessoas ficaram, né, chocadas e foram investigar. E alguns especialistas foram tentar entender o que tinha acontecido, o que havia provocado aquele acidente próximo à pista onde o avião deveria aterrissar. E aí foram investigar a situação do piloto e do copiloto. Descobriram algo curioso. Descobriram que o copiloto era um indivíduo muito dedicado. A vida inteira ele tinha sido o melhor aluno da sala, né? Ele se destacara, muito dedicado, estudava muito, chegava em certos países, nem saía muito, ia estudar, era dedicado mesmo, que queria crescer dentro da empresa aérea. Então, eles não entenderam assim, porque o acidente, ao investigar lá a caixa preta do avião, eles descobriram que o copiloto havia falhado. Ele não tinha passado uma informação do altímetro do avião, informando ao piloto a altitude, né? 800 metros, 500 metros. Verificaram que havia ocorrido uma falha ali grave do copiloto, gerando o acidente aéreo.
e não entenderam por que aquele homem tão dedicado havia falhado numa função relativamente simples. E aí foram investigar a vida do piloto. Descobriram que há 6 meses antes do acidente, o piloto havia recebido um comunicado da empresa de que teria que mudar de cidade para continuar trabalhando na empresa. E o piloto ficou muito mal com a notícia, era um funcionário da empresa antigo, não queria sair da cidade onde morava, ali havia passado sua vida, encontrado sua esposa, construído sua família, tinha toda uma estrutura naquela cidade que ele não queria mudar. Então ele acreditou-se injustiçado, ele ficou indignado com a postura da empresa. E naqueles 6 meses, ele foi mudando a postura, a forma de agir dele com as pessoas dentro da empresa. E foram avaliar, no dia do acidente aéreo, ele havia xingado, a Caixa Preta mostrou isso, várias vezes, dito alguns palavrões com o copiloto. Ele parece que ele tinha recebido algum comunicado de que estava próximo à mudança dele, da cidade, ele chegou muito mal e maltratou, distratou o copiloto. O resultado, aqueles maus tratos, né, aqueles palavrões, afetaram o copiloto, que acabou deixando de fazer a sua função devido ao seu estado emocional não harmonizado. Então, eu coloco para vocês, né? Nós somos, às vezes, piloto, às vezes o copiloto. Quer dizer, o piloto afetou o copiloto. O copiloto também ele não foi responsável sozinho, ele foi corresponsável pelo acidente, né? Porque ele se deixou afetar. E a causa, a ação do piloto sobre o copiloto. Os dois responsáveis, né? No avião da sua vida, né? Muitas vezes você tem sido afetado por quem está ao seu lado, né? Por quem está caminhando com você. Você está afetando a pessoa. Como você está reagindo à postura dessa pessoa? A pessoa grita, você também grita? A pessoa mente, você também mente? Como que você tem caminhado? Porque a proposta, as diretrizes do Evangelho são diferentes, né? É de dar a outra face, é de andar junto à segunda milha, é de orar pelos que nos perseguem e caluniam, é de amar até os inimigos. Então, bem se vê que é uma proposta ousada e nós não podemos, se estamos dentro desse caminho de despertar espiritual, não podemos ficar à mercê dessas influências. Gostaria também de, no estudo de hoje, incluir aqui um capítulo sobre obsessão espiritual, né? Porque todos nós encarnados sofremos ataques, né? Interferências, e dentro dessas metas evolutivas devemos entender um pouco como funciona o mecanismo obsessivo para nós nos livrarmos das interferências espirituais negativas. Bem, nós muitas vezes somos influenciados pelos obsessores porque nós baixamos o nosso campo vibracional, nós perdemos energia. Então, nós vamos ver um pouquinho algumas coisas que geram esse desgaste energético, abrindo sintonia, oportunizando um intercâmbio com entidades perturbadoras. Negatividade, né? A pessoa que fala coisas negativas o tempo todo, pensa as coisas negativas o tempo todo, faz coisas negativas, então nós devemos estar sempre cultivando uma postura mais elevada, buscando, né? Nos esforçando. Lamentação, né? Já comentamos, a pessoa que lamenta, ela perde energia, ela vai ter sua energia drenada, ela vai ficar sem energia, e aí ela murcha energeticamente, oportunizando a interferência de espíritos obsessores. Lembrando sempre que semelhante atrai semelhante.
se eu sou otimista, se eu busco coisas positivas, se eu mantenho o meu campo mental nas faixas superiores da vida, né? Se eu calibro a glândula pineal, que é o nosso roteador mediúnico, com a meditação, com a oração, né? Vocês que me ouvem, têm a prática de orar? Começam o dia com oração, conversando com Jesus, com o Pai Celestial? Fecham o dia também com um momento de oração simples, porque isso nos linka, nos vincula às faixas noúricas, às faixas espirituais. Me deem um retorno aí, para eu não ficar falando sozinho, porque a palestra online tem isso. A gente se sente muito só do lado de cá, né? Estou eu aqui numa sala fechada falando para vocês, não consigo ver vocês, ouvir, só aqui ao lado, vendo os nomes de vocês e algumas mensagens. Então, de vez em quando, a gente precisa desse intercâmbio. Quem aí começa o dia com uma prece, fecha o seu dia com uma prece, quem tem esse hábito disciplinadamente, me deem um retorno aí, porque isso é fundamental, né? Quando a gente levanta, muitas vezes, o roteador mediúnico, a glândula pineal, ela não está calibrada, a gente acorda de qualquer maneira, a gente precisa calibrar para sintonizar o bem, né? Se puder fazer uma leitura, se sentir necessidade, uma leitura de uma página edificante, há uns livros, né, muito bons, livros pequenos, mas que trazem uma boa contribuição, né? Faça a leitura de um fragmento para harmonizar o campo mental. À noite também, não vai deitar com o dia, né, todo sobrecarregando sua mente. Se você deita 11 horas da noite, 10 e pouca, saia das tecnologias, tome o seu banho, medite um pouco, faça uma leitura. Por que muita gente não consegue dormir bem? Porque sai da TV ou sai do celular e quer apagar. Não consegue. Então, a gente tem que quase ter um ritual para desacelerar a mente. Não é um ritual, né? São hábitos, práticas para acalmar a mente. Quando dá 10h30 da noite, eu deito 11, 11h30, eu faço um chazinho de hortelã, levo para o quarto, um bom livro, vou lendo um pouco, minha esposa também, a gente vai conversando e a mente vai aquietando. Não, tem gente que liga a televisão dentro do quarto e fica lá noite, assistindo e quer depois desligar a TV e dormir. A mente não vai desacelerar. Precisamos, né, desacelerar a mente. Maria das Graças dizendo, sua fala nos recorda para que sejamos disciplinados. Sim, disciplina é tudo. É a base de todas as nossas conquistas. Uma rotina bem organizada. Claro que a gente pode quebrar a rotina também deve ser quebrada em alguns momentos, final de semana, durma mais tarde um pouco, acorde num horário diferente, não tem nenhum problema, mas nós temos que ter esses critérios, essas disciplinas. A Silvana dizendo, preciso de mais disciplina. Sim. A Milane dizendo, estou tentando adotar esse hábito diariamente. Muito bem. Paula Azevedo, boa noite, meu amigo. Boa noite, querida. São coisas simples que a gente pode colocar no nosso dia e isso nos ajuda profundamente. Dentro desse campo de interferência obsessiva, quando a nossa energia baixa, nós ficamos à mercê desses seres. O que mais abaixa esse campo vibracional? Os vícios, né? Os vícios que drenam energia, né? Muitas entidades se utilizam de nós para fumar o cigarro, para beber a bebida alcoólica. Então, nós temos que ter uma atenção, né? A grande proposta é erguer muros aos vícios e templos às virtudes, aos bons hábitos, né? Então, vamos substituindo. Tem pessoa que bebe, fuma, porque não tem outras práticas. Gente, tem tanta coisa elevada para a gente fazer. Por exemplo, o próprio hábito de leitura que estamos comentando em alguns momentos da palestra é um hábito. A pessoa quer acalmar fumando, pega um bom livro para ler, né? Pega uma boa obra para ler, para estar ali aprendendo, para estar ali desenvolvendo intelectualidade, moralidade, espiritualidade. Até peço licença para apresentar para vocês o meu mais recente livro, que saiu pela editora do Fogo, né? Eu acho que eu já estive com esse livro aí
na última ida minha à Vitória, mas ele tinha sido feito uma edição muito rápida, uma edição mais primária, não tinha ficado muito legal, não, que é o livro Saia do Controle. Apresentar aqui para vocês, saindo fresquinho pela editora Dufour, de Belo Horizonte. É um diálogo terapêutico entre a mente e a consciência. Nesse livro, eu abordo 4 temas específicos. Na primeira parte, um estudo sobre a mente. Na segunda parte, um estudo sobre saúde. Na terceira, sobre relacionamentos. E na quarta, sobre meditação. Toda orientação de como meditar. Até vou ler um trechinho para vocês que fala como ter a consciência, despertar a consciência, aprendendo a gerenciar a mente, aprendendo a elevar a mente para sair das interferências obsessivas, das energias pesadas, das influências negativas, não só de desencarnados, porque a mente de encarnados, a mente tóxica de encarnados, também densifica o ambiente. Porque nós somos uma realidade física, espiritual e perispiritual. E emanamos essas energias onde quer que estejamos. Então, nós precisamos aprender a acalmar, a desacelerar essa mente. Numa determinada questão, eu falo que é possível ter consciência mesmo em meio aos pensamentos. Escrevi. Também há consciência quando há pensamentos, desde que o indivíduo esteja sempre observando o que pensa, não seja dominado pelos pensamentos, não reage intempestivamente, né? A inconsciência profunda é quando a criatura vive ao sabor dos próprios pensamentos e das emoções em desalinho. Já afirmamos em nosso livro Liberte-se da Sua Mente que a mente é um rio caudaloso de pensamentos e emoções. Há aqueles indivíduos que estão mergulhados no fundo do rio, dominados pelas águas turvas e agitadas dos pensamentos condicionados. E há aqueles que aos poucos vão aprendendo a periodicamente se sentarem na margem do rio para apenas observar os próprios pensamentos. O ser consciente, né? Estamos falando sobre o despertar da consciência, o ser consciente, além de pensar, observa aquilo que está pensando. O indivíduo inconsciente pensa, mas não percebe, não analisa, não questiona, não critica o próprio pensamento. O indivíduo inconsciente é totalmente dominado pelas reações neuroquímicas que provoca, ou seja, é dominado por suas próprias emoções. E isso normalmente se torna um círculo vicioso. Pensamento gera emoção, que gera pensamento, que gera nova emoção, e assim sucessivamente. A Luanira Teixeira dizendo, Rossano, mas é muito diferente outro conteúdo? Ah, tá. O Saia do Controle, não. O conteúdo é o mesmo. Eu só tirei um capítulo, né, uma parte, o Saia do Controle tinha 5 partes, eu tirei uma parte sobre as religiões e mantive as outras 4 partes. Só saiu numa edição mais cuidada, tudo mais bem cuidado, ficou bastante interessante, tá bom? Nós estamos aqui chegando próximo ao encerramento do nosso estudo, e mais uma vez eu quero convidar vocês a visitarem o meu canal, onde temos lá vários vídeos e a prática da meditação. A prática da meditação é uma forma de ampliar a nossa possibilidade de vigilância, porque nós vivemos muito dominados pelos pensamentos e pelas emoções. Se nós examinarmos os momentos mais difíceis da vida, quando nós falhamos mais do ponto de vista moral, quase sempre são momentos que fomos dominados por fortes emoções. Fomos dominados por emoções negativas, por revolta, por raiva. E nós precisamos aprender a gerenciar isso. Precisamos sair dessa faixa emocional. A emoção é uma herança anímica do processo evolutivo no reino animal, mas que deve, no reino hominal, humano, estar regida pela consciência. Não podemos reagir sem pensar.
Precisamos criticar o que pensamos, analisar o que pensamos, dominar os próprios pensamentos e as próprias emoções. E a prática meditativa, ela nos auxilia demais nesse processo de autoconhecimento, de autoequilíbrio. E repito, é simples focar na respiração, né? Às vezes a pessoa está ali meditando, os pensamentos pipocando, ela acha que não está meditando porque ela está dominada por um excesso de pensamentos. Não, é assim mesmo. Não tente parar a mente à força, apenas observe, apenas fica observando os pensamentos, o corpo, tranquilizando-se. Dali a pouco você percebe que diminui a quantidade de pensamentos. Aquele rio caudaloso se torna um córrego, se torna um filete d'água e você vai entrando no estado alfa, um estado de bem-estar, de tranquilidade e deixa de ser uma pessoa impulsiva, de falar sem pensar, de agir sem pensar, de estar à mercê dos próprios pensamentos e das próprias emoções. Bem, nós vamos já encerrando aqui o nosso momento e o Kleber sinalizou que nós poderíamos encerrar orando, né? Eu mesmo fazendo o encerramento e orando. A Luísa dizendo, eu levanto e faço uma prece e à noite também pratico meditação. Olha que bênção, Luísa, você abre o seu dia, né, com uma prece, com oração, fazendo um link com o psiquismo divino, né, dentro e fora de você, e à noite medita, porque no final do dia, assim como nós lavamos o corpo, nós deveríamos lavar a mente, aquietar a mente, para termos tranquilidade e não precisarmos tanto dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos psicotrópicos, porque nós estamos usando tanto medicamento assim na humanidade porque não aprendemos a aquietar a mente. A mente precisa, nós precisamos desses dois movimentos, para fora e para dentro. Trabalho, sociedade, vida, trânsito, problema, mas momentos de quietude, momentos de oração, momentos de tranquilidade, de uma leitura edificante, de uma meditação, de contemplar a natureza, de andar descalço, de caminhar sentindo o chão, de simplicidade. O último degrau da sabedoria, nos fala Antoine de Saint-Exupéry, é a simplicidade. E simplicidade não tem a ver com pobreza, com falta de recurso. Simplicidade de viver o momento presente. Está tomando um banho? Sinta o banho. Sinta a água. Está se alimentando? Sinta, perceba o sabor do alimento. Agradeça. Foque no momento presente. Muito passado é depressão. Muito futuro é ansiedade. Temos a bênção do presente. O maior presente que a divindade nos dá. Então, nós temos muito que agradecer. Nós queremos elevar o nosso pensamento, convidar você, onde quer que você esteja, a elevar o pensamento. Vamos fechar os olhos, buscar a sintonia com os amigos espirituais, com Deus, nosso Pai, com os espíritos amigos, com Jesus, nosso Mestre. Nesses dias nebulosos, nesses dias difíceis, vem ter conosco, Jesus. Vem pacificar o nosso coração. Vem harmonizar as nossas emoções. Que possamos ser auxiliados pelos seus mensageiros para prosseguirmos o nosso caminho de burilamento pessoal, de elevação, de autoconhecimento. Abençoe, Jesus, os nossos esforços. Abençoe, Jesus, as nossas iniciativas de autoaperfeiçoamento, as nossas metas evolutivas. Abençoe todos os irmãos do irmão Tomé, da direção do Tomé, todos os amigos que colaboram nesta obra de luz, nessa obra do bem e da paz. Guarde-nos, Senhor, de todos os males. Abençoe a todos que estão nos assistindo neste momento.
que estão vinculados psiquicamente com a proposta do Evangelho, restaurado pela doutrina dos Espíritos. Ó Jesus amigo, esteja conosco nesses dias difíceis. Abençoe Vitória, abençoe Espera Feliz, abençoe Minas, o Espírito Santo, o Brasil, Senhor. Guarde-nos de todos os males. Abençoe os profissionais de saúde que estão nesse mistério sagrado de auxiliar a humanidade sofrida. Abençoe o nosso planeta. Dá-nos, Senhor Jesus, a sua paz. A paz que o mundo não pode nos ofertar. A paz produzida pela consciência tranquila, pelo coração pacificado e por uma conduta reta. Nos abençoe para que consigamos alcançar essa paz através dessas diretrizes de harmonia e de equilíbrio, de respeito às leis divinas. Fortaleça-nos, Senhor, no caminho do bem. Derrame suas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos sentir essas energias de paz, de equilíbrio, de luz. Ó Jesus amigo, muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vossos são os reinos, o poder e a glória, para todo sempre. E assim seja. Meus queridos irmãos, gratidão profunda pela oportunidade de estar com vocês aqui nesta noite, e espero, com fé em Deus, ainda neste ano de 2021, estar com vocês aí nessa casa abençoada do irmão Tomé. Muita luz, um 2021 de muita paz. Um abraço carinhoso de todos nós, os companheiros espíritas aqui de Espera Feliz, de Minas Gerais. Obrigado, Kleber, pela oportunidade. Deus te abençoe nessa tarefa e todos os trabalhadores do Tomé. Muita luz e um grande abraço.